Bom dia, galera, tudo bem? Hoje vim aqui com mais um FAQ, cheia de dúvidas que vocês tiveram de ontem para hoje. Espero conseguir ajudar também. Qualquer coisa, mandem ali no Telegram para a gente conseguir deixar esse curso mais interessante para todo mundo, beleza? Eu tenho aqui alguns pontos marcados, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o check-in, sobre certificado, sobre como usar o Miro e quais são os prazos das primeiras tarefas. Então, primeiro eu queria esclarecer que tem muitas pessoas que não estão fazendo o curso ao vivo. Então, a gente não está atrelando o certificado à presença ao assistir realmente às aulas no momento que elas estão acontecendo. Então, quando a gente está falando de check-in ali nas aulas, a gente está fazendo aquela abertura no começo da noite para entender um pouco de como que vocês estão se sentindo, para que a gente faça uma aula que seja legal para esses momentos de vocês também. Então, saber um pouco da emoção de vocês, se vocês estão animados, curiosos, com dúvidas, nos ajuda a pensar como que a gente vai organizar o restante da noite. Mas a parte do certificado, a gente está atrelando a 3 checkpoints que a gente vai fazer ao longo do curso e que não vão ser feitos online no sentido ao vivo, e sim assíncronos. Então, vocês vão ter um tempo para responder 3 formulários que vão nivelar o entendimento de vocês sobre o curso. Então, vão ser como se fosse quiz, uma mini prova, digamos assim. No final do primeiro diamante, quando a gente fechar a pesquisa e a definição do foco do projeto de vocês. Depois, quando a gente fechar a parte de prototipação, em que vocês já vão ter um pouco do projeto, já vão ter testado com algumas pessoas. E aí, no final, quando vocês forem mostrar para a gente um pouco do portfólio que vocês construíram. Então, vão ser esses 3 checkpoints ao longo do curso todo, e com base nessa participação, nesses quiz, que vocês vão realmente atrelar o recebimento do certificado, beleza? Sobre as atividades e sobre os prazos. Esse primeiro módulo que a gente teve a aula ontem é sobre imersão. Então, a gente está dando início às pesquisas. Então, na terça-feira, a gente vai ter um bate-papo em que a gente vai tirar as principais dúvidas do que vocês tiveram ao executar as tarefas. Então, não precisa já trazer tantas perguntas do tipo o que fazer, como fazer. O importante, na verdade, é que vocês façam, mesmo que tenham dúvidas, para que a gente saiba realmente o que vocês sentiram de dificuldade ao executar isso. Então, ontem a gente comentou que são basicamente 3 tarefas que a gente quer que vocês executem. Uma, o planejamento da matriz CSD, que é a temática do projeto de vocês. Então, lembrando que a gente está falando em como melhorar a vida das pessoas que estão em atividades que são tradicionalmente presenciais e como que a gente pode transformá-las em remotas e distribuídas. Então, pode ser um recorte por educação, pode ser um recorte por saúde, um recorte por lazer, trabalho. Isso vocês vão pensar realmente no momento que vocês forem montar a primeira matriz CSD. Então, lembrem que a matriz CSD é uma técnica em que a gente coloca tudo que a gente já sabe sobre aquele desafio, que pode ter já esses recortes, tudo que a gente ainda não sabe e suposições. Então, no Miro, depois eu vou falar um pouquinho mais, a gente já deixou alguns exemplos lá para vocês terem uma ideia do que são cada uma dessas categorias. Essa é a primeira tarefa, fazer essa matriz CSD, e depois partir para um formulário que vocês vão enviar para fazer a primeira coleta dos dados que vocês vão trabalhar em cima como coleta de dados sobre os usuários. Então, pensem realmente em quais são perguntas quantitativas que sejam legais vocês traduzirem. Então, qual é a faixa etária, qual a localização dessas pessoas, que tipo de serviço elas já consomem, quais são as principais dúvidas. Vocês podem fazer alguns formulários que tenham várias opções dentro e a pessoa seleciona qual é a maior dificuldade, onde que ela consome mais produtos digitais, etc. Depende muito do recorte que vocês forem fazer. E realmente a última tarefa é vocês fazerem uma entrevista. Então, vocês vão planejar um roteiro e conversar com pelo menos 3 pessoas que fazem parte daquele contexto. Então, se vocês estão falando sobre educação, vocês podem falar com pais que têm filhos que estão fazendo aula online agora, por exemplo. Então, converse com pelo menos 3 pessoas e sigam esse roteiro com as dicas que tanto a Andressa quanto a Bárbara trouxeram ontem.
Então, isso vai ajudar vocês a montarem um roteiro que tenha menos perguntas com resposta sim ou não, e sim como ou por que eles decidem fazer determinadas coisas. Beleza? Então, executem essas tarefas, porque na terça-feira a gente vai consolidar e vai tirar algumas dúvidas de vocês sobre o que vocês tiveram realmente de dificuldade ao executar essas tarefas. Com certeza vão surgir melhorias e a gente vai acabar comentando. E essas dúvidas que vocês vão ter, vocês vão preencher num formulário. Então, nesse formulário, vocês vão responder para a gente qual é a temática do projeto que vocês estão trabalhando, o link do Miro, do projeto de vocês, porque a gente vai poder abrir alguns e mostrar que caminhos que poderiam ser tomados naquele projeto. E também as dúvidas que vocês tiveram. Ah, Adri, senti dificuldade de me apresentar. Ah, Adri, travei no meio da entrevista, como que eu posso lidar? A pessoa só respondia sim ou não. A pessoa não parava de falar muitas vezes. Como que eu lido com isso? Então, vocês podem trazer qualquer tipo de pergunta. A gente vai fazer um ranking de quais foram as que foram mais comentadas, digamos assim, as que surgiram mais vezes. Aí a gente vai clarificar tudo isso, vai trazer um pouco de como que a gente faz isso na realidade, no dia a dia. E depois vocês vão entrar realmente para aquelas mentorias com os facilitadores. E aí vocês vão poder ter mais um bate-papo com outras pessoas que também passaram por essas mesmas dificuldades que vocês já passaram antes. Beleza? Então, executem isso até terça-feira. A partir da quinta-feira que vem, a gente já vai entrar na segunda parte do módulo, que é a parte de indexação. Ou seja, depois que a gente já tem todos os dados coletados, o que eu faço com esses dados? Então, é importante que até quinta-feira, no mais tardar, vocês tenham realmente executado essas tarefas, porque senão vocês não vão conseguir avançar para o projeto, vocês vão acabar ficando um pouquinho mais travados. Então, considerem que é melhor fazer do que fazer perfeito. Vocês não vão conseguir acertar logo de cara. A gente sabe que a gente não se... Na verdade, a gente começa a entender que não existe perfeição, mas é melhor que vocês pratiquem e vejam realmente onde foram as dificuldades. Então, não se preocupem de ter receio, de ter medo. Vão com medo mesmo, isso faz muita diferença. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês aqui para mostrar como criar a conta no Miro e como que vocês pegam os templates que a gente criou. Percebi que algumas pessoas já começaram a mexer naquele documento padrão que a gente deixou de modelo. Não mexam lá, gente, por favor. Primeiro, porque a gente vai colocar ao longo dos módulos outras ferramentas lá. Então, esse é um ponto, e a gente vai continuar, a gente vai evoluindo aquele painel com outras ferramentas, conforme os projetos vão avançando também. E segundo, que vocês são tantos alunos interessados, e a gente está super feliz com isso, mas se todo mundo trabalhar em cima do mesmo projeto, o Miro não vai abrir. Então, vai ficar lento. Vocês sentiram ontem, quando tem muita gente no mesmo arquivo, as coisas não abrem. Então, não alterem aquele arquivo. A gente deixou ele com modo edição para que vocês consigam copiar os templates, mas não mexam lá, tá? Por favor. Então, vou compartilhar aqui minha tela só para vocês verem como que funciona tudo. Bom, primeiro eu vou criar uma conta teste aqui só para vocês entenderem. E aqui numa outra aba, eu vou abrir daqui a pouco aquele link que é o arquivo padrão. Deixa eu só deixar na manga aqui o link para facilitar a explicação para vocês. Primeiro, vocês vão criar essa conta free. Não se preocupem, dá para criar acho que 1 ou 2 projetos. Então, conta free vai dar para fazer tudo. Quem tem conta Facebook, Google, dá para utilizar realmente já essa opção aqui. É o que eu vou fazer. Eu vou criar já considerando a minha conta no Google para facilitar tudo e já fazer o login. Eu tenho aqui uma conta teste, tive que criar, gente, porque todas as minhas outras contas já tinham conta no Miro. Sou muito fã dessa ferramenta. Então, quando vocês fizerem isso, ele usando a conta do Google, ele já vai criar bem rapidinho. Então, ele já vai até te levar para o teu primeiro projeto. Então, você vai só criar aqui o seu time, que ele recomenda para fazer quem que você é. Sou um UX designer.
Então, aqui é o que a gente chama de onboarding de plataformas. Até já fica a dica para vocês entenderem. Então, a gente não vai convidar ninguém nesse momento. Se vocês já tiverem outras pessoas para convidar, mandem. Já facilita. Então, vou usar para research e design, né? Vocês vão ver que aqui ele já está criando o meu primeiro board, tá? Então, você não vai precisar criar, ir para um outro lugar criar. E aqui ele também já vai recomendar alguns templates. Então, no nosso caso, a gente vai entregar todos os templates para vocês, porque eles estão formatados para os conteúdos da aula. Então, aqui você pode encerrar. Aqui você já pode até renomear o seu board, então você pode colocar... Opa, faltou o P. E pronto, já salvou. Agora, numa outra aba, vocês vão abrir aquele link que a gente já compartilhou com vocês, está no e-mail de vocês, a gente vai mandar aqui junto. E vocês vão ver que são os nossos templates. A gente vai dar uma limpada, porque algumas pessoas já mexeram aqui no board, então, se essas pessoas que criaram já coisas aqui tiverem por aqui, já tirem essas coisas daqui, até o final do dia, o que tiver a gente vai acabar removendo, porque a gente precisa preparar as próximas aulas. Mas, basicamente, o que vocês vão fazer como eu uso o Mac aqui, eu vou ter que alterar as configurações aqui de navegação. Quem tiver usando, pode deixar o tracking pad aqui que vai facilitar, tá? Então, vocês vão clicar em qualquer lugar aqui e vai aparecer esse botãozinho de editar. Cliquem nesse editar porque ele vai permitir que a gente selecione os elementos. Então, aí depois é só passar o mouse assim, em toda essa parte. Vamos até já tirar essa parte aqui que não faz parte do nosso workshop. Então, selecione toda essa parte de imersão e dá um Ctrl+C e um Ctrl+V no teu projeto. E tá pronto. Tá aqui todos os templates dessa primeira aula. A gente vai acabar revisando também, porque a gente tinha deixado vários exemplos aqui na matriz CSD, e eu acho que alguém acabou ajustando. A gente já altera, coloca aqui mais alguns exemplos, não se preocupem, a gente tem tudo feito backup aqui, a gente imaginou que isso poderia acabar acontecendo, mas basicamente, trabalhem nessa primeira semana na parte da matriz CSD, beleza? No roteiro de entrevista qualitativa, que são as entrevistas, e também no roteiro e no formulário de pesquisas quantitativas. Essa parte de card sort e top insights é o que a gente vai começar a trabalhar daí na parte de indexação. Então, não precisa preencher nesse primeiro momento. Foquem realmente nisso daqui e no roteiro e na pesquisa quantitativa. Beleza? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês estão gostando que a gente mande esses vídeos com essas dicas do dia, avisem, porque a gente acaba adaptando. O importante é que vocês se sintam acolhidos e que vocês percebam que a gente está procurando dar todo o suporte para vocês, mesmo sendo um grupo tão diverso e tão grande. Então, usem o final de semana para praticar, conversem, compartilhem entre vocês o formulário do projeto de vocês ali no grupo. Com certeza vocês vão ter um alcance muito legal. E qualquer coisa, mandem perguntas aqui no Telegram, beleza? Bom dia, pessoal. Até mais.